Estou aqui hoje para comentar com vocês o processo da pensão por morte. Se você tem interesse nesse tema, fica no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, meu nome é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Estou aqui hoje para comentar o processo da pensão por morte. Gostaria de pedir nesse momento para que você se inscrevesse no canal, para que fizesse um like, deixasse seu like no vídeo e comentasse. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da gente aqui no YouTube. Essa é a forma que eu lhe peço de contribuir para o desenvolvimento do canal e me motivar a trazer mais conteúdos. Pessoal, a pensão por morte é um benefício previdenciário, devido em razão do falecimento de um segurado do INSS. É um benefício que independe de carência e que você vai ter direito, por exemplo, quando seu pai falece, você sendo menor, ou então quando seu esposo falece, quando você é dependente econômica dele. Em resumo, a finalidade desse benefício é garantir proteção à família, ou seja, aqueles parentes mais próximos que vivem em torno do segurado, que trabalha e que veste contribuições para o INSS. É importante deixar claro como funciona o rito do processo de pensão por morte para vocês entenderem como se desenvolvem as etapas do procedimento. Você procura o advogado, com a certidão de óbito e todas as informações relativas à dependência econômica entre você e o falecido, e o advogado vai assumir a sua ação. Começa aí o processo. Ele vai redigir uma petição inicial, que é aquele texto que deflagra, ou seja, que inicia a ação judicial. Ele vai relatar exatamente os fatos. Fulano é filho menor de Cicrano, em razão de seu falecimento, passou a ter direito à pensão por morte. E o advogado vai dar entrada nesse texto no Poder Judiciário, vai protocolar a ação no Poder Judiciário. A ação vai se desenvolver, pessoal, com a citação do INSS para apresentação de defesa e, posteriormente, nós teremos a realização de uma audiência de instrução na grande parte dos processos. Diferentemente dos processos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, os processos de pensão por morte geralmente não envolvem perícia. Por não envolverem perícia, o que acontece nestas ações, via de regra, é a realização de uma audiência de instrução com a presença de testemunhas para a comprovação dos vínculos de dependência econômica. Principalmente, eu estou falando aqui das ações que envolvem união estável, porque nas ações que envolvem união estável, é fundamental que você demonstre, no âmbito da ação de pensão por morte, a existência daquela convivência contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, de uma família. Hoje em dia, no ordenamento jurídico brasileiro, a união estável é equiparada ao casamento. Eu diria que a grande parte dos processos de pensão por morte que eu tenho são relacionados a mulheres, que têm relações de união estável e que a relação de união estável não foi reconhecida pelo INSS administrativamente. É importante deixar claro também que para você ajuizar uma ação de pensão por morte, você tem que ter um prévio requerimento administrativo. Ele tem que ser negado. Você não pode ajuizar uma ação sem o prévio requerimento administrativo. Mas nessa audiência, voltando para o tema da audiência de instrução, você vai produzir provas acerca da dependência econômica. Sendo realizada a audiência, apresentada a defesa pelo INSS, você chegará a uma etapa de julgamento de sua ação. Nessa etapa de julgamento, o juiz pode julgar improcedente o seu pedido, ou seja, negá-lo, assim como pode julgar procedente os seus pedidos e determinar a implantação da pensão por morte, e o pagamento dos valores retroativos. É importante deixar claro, no âmbito da pensão por morte, você tem, a partir da morte do instituidor da pensão, o prazo de 90 dias para realizar a solicitação administrativa do benefício. Doutor, passaram mais de 90 dias e eu não fiz o pedido. O que é que acontece? Acontece o seguinte, você só vai ter direito à pensão desde o momento do requerimento do pedido. Você não vai ter direito desde a instituição do benefício pelo óbito. Ou seja, você vai perder algumas mensalidades aí. Portanto, fique atento. Se a pessoa faleceu, é necessário a apresentação do pedido administrativo em até 90 dias do falecimento. Excetuadas aqui algumas questões mais controvertidas no que diz respeito aos menores e tudo mais. Mas vamos supor que o juiz julgue procedente a sua ação e você tenha
efetuado o pedido dentro desse prazo, ele vai julgar procedente a sua ação, vai determinar que o INSS implante o seu benefício, né? E além da implantação do seu benefício, vai determinar que o INSS efetue o pagamento dos valores retroativos. Tá? Muito provavelmente o INSS vai recorrer dessa decisão, né, para o segundo grau, e você vai ter que enfrentar um novo julgamento nessa segunda instância. Se for no âmbito do juizado, esse julgamento vai ser realizado por uma turma recursal, composta por 3 juízes. Se sua ação não tramitar no âmbito do juizado, ou seja, se sua pensão por morte for mais qualificada, digamos assim, tiver mais dinheiro envolvido, você vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal de sua região. Aí você tem que avaliar qual região que você está vendo o vídeo, né, para ver onde é que seu processo tramitaria, né? Mas vamos supor que deu tudo certo, você venceu na primeira instância, sua sentença foi procedente, teve recurso e o INSS perdeu o recurso, você venceu também no recurso, né? Nesse tipo de situação, vai se iniciar no processo da pensão por morte a fase de cumprimento de sentença, né? A fase de cumprimento de sentença é uma etapa voltada para o recebimento de valores retroativos e implantação do benefício previdenciário, né? Por meio dessa etapa, o INSS vai ser compelido a comprovar que já implantou o benefício, lembrando que implantação de benefício geralmente acontece por tutela de urgência na sentença, tá? Sua sentença tem que determinar a implantação do benefício. Mas vamos lá, no cumprimento de sentença você pode cobrar essa implantação do benefício e deve cobrar com certeza os valores retroativos devidos desde o óbito, né? Se foi feito o requerimento administrativo dentro do prazo, né? Então você tem que calcular exatamente os valores que você deixou de receber desde o óbito, né? E realizar o cumprimento dessa sentença judicial, né? O pagamento dos valores de pensão por morte, assim como de todos os demais benefícios previdenciários, observa a sistemática de precatório RPV, né? É uma sistemática de pagamentos da Fazenda Pública. Se você tiver valores abaixo de 60 salários mínimos, o pagamento será feito por RPV. Se o valor for acima, você terá um pagamento por meio de precatório, tá? Lembrando que os precatórios costumam ser incluídos em um ano para serem pagos no outro, no subsequente. Ou seja, o pagamento demora muito mais. As RPVs demoram em média 60 dias para serem pagos. Às vezes menos, né? Ultimamente vem acontecendo até alguns pagamentos rápidos. Mas também está sendo bastante difícil a expedição dos RPVs por meio de processo. Portanto, se você tem um processo de pensão por morte parado, não estranhe. Isso se chama morosidade do judiciário. Isso afeta de fato o processo da pensão por morte, tá? Mas a expedição, uma vez expedida a RPV, o pagamento acontece em dia. O governo hoje não tem atraso de pagamento de RPV, o que é ótimo, tá? Pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu não falei ao longo do vídeo, né, foi sobre a reforma previdenciária. Antes da reforma previdenciária, você tinha a pensão por morte como o valor da aposentadoria a que a pessoa falecida teria direito. Ah, doutor, não tinha direito à aposentadoria. Qual seria a base, né? A base seria a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Seria esse valor. O que foi que aconteceu depois da reforma da Previdência de 2019? Né? Caiu bastante o valor, caiu para metade. Hoje em dia é 50%, né, do que era antes, né? É claro que tem a questão das cotas, é 50% mais uma cota de 10% por dependente, né? Sendo que os dependentes vão deixando de receber e a cota vai abaixando, reduzindo o valor do benefício. Mas a perda foi muito grande. Por isso é importantíssimo que você verifique no seu processo. O óbito aconteceu antes da aprovação da reforma, ou seja, antes de 2019, do final de 2019, ou depois da aprovação da reforma, né? Visualiza essa questão, é muito importante esse processo, principalmente se você tiver desassistido de advogado, né? Se você tiver sem advogado, é importante você analisar isso, porque o valor do benefício vai mudar diametralmente, né? Pense que é uma média de 50% de diferença do valor de benefício. Então, fique bastante atento no processo da pensão por morte sobre a questão da data do óbito e data do requerimento, tá? Porque isso vai surtir o efeito de dobrar o valor do seu benefício. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se inscrevam no canal para mais vídeos.